Olá, estamos no ar aí com mais uma entrevista aqui da TV FIT, sempre convidando artistas, participantes aqui do festival. Quem está sempre aqui comigo é Valmir Santos, né, que ajuda a gente nessas entrevistas, por sempre acompanhar aí grupos de teatro de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, tem escrito aí históricos de inúmeros grupos, e também ser mestre em artes cênicas e tudo mais, tem uma trajetória longa aí o teatro, muito bacana. E aqui a nossa convidada de hoje é a diretora Ione de Medeiros, do grupo Oficina Multimédia, que tem 35 anos de história no teatro de Belo Horizonte e do Brasil, tendo circulado aí também por vários festivais internacionais. O GOM, como também é conhecido, agrega elementos da linguagem multimeios a cada nova criação. É o caso do trabalho que a gente confere aqui no FIT, né, 2012, no Bessur mais Play It Again, que é uma parceria com o grupo de percussão da UFMG. Aí a Ione vai explicar aí pra gente depois, mais à frente, como que foi essa parceria. Agora, Valmir, conta um pouco pra gente, né? Você foi consultor da curadoria do FIT 2012. Como que foi essa escolha pro multimédia, né? Que tá aí com esse trabalho em parceria com o grupo de percussão da UFMG. Por que esse trabalho tá aqui? Conta pra gente. Bom, na cultura de teatro de grupo, ou de teatro em geral, a palavra repertório é normalmente usada para se referir às peças que uma companhia mantém, que ela traz à cena de vez em quando, né? E no trabalho do GOM, é muito curioso perceber como vocês se apropriam dessa palavra repertório, trazendo ela para o entendimento das referências que cada peça contém. Ou seja, cada espetáculo, cada criação embute um repertório de referências, de multiplicidade de linguagens, e essa noção expandida assim, dessa palavra repertório eu achei muito curioso, que eu acho que é uma das características dessa trajetória de 35 anos, né, Ione? É verdade. Pois é, trabalho de grupo continuado com esse tempo todo, a gente sabe que não é fácil no país. E eu acho que é uma grande oportunidade da gente poder trocar aqui com você também, entender como que é perseverar, né, nesse caminho, 35 anos, e ir fazendo essa opção pela inovação absoluta a cada criação, né? Essa experiência que a gente vai acompanhar aqui no FIT também, você já nos fala que ela tem um conteúdo, esse programa múltiplo entre música e teatro, tem um registro em procedimentos criativos diferenciados até do que vocês costumam trabalhar, né? Então a gente vai poder, acho que, compartilhar um pouco disso, e essa noção de repertório expandido, como se cada obra contivesse em si um universo específico, com todo o seu leque e a sua capacidade de agregar outros recursos. Eu acho isso fantástico, e é uma das noções, uma das referências que justificam, é claro, a presença da Ione e do Oficina Multimédia entre nós, né? Legal. E aproveitando que o Valmir falou sobre essa questão da multiplicidade de elementos e tal, o próprio nome remete a isso, como que é possível interagir com tantas mídias, né, sem perder a relação essencial do teatro, assim, sem perder, né, a gente puxa isso por a gente estar num festival de teatro. Como é que é possível não perder o teatro em si? Bom, a minha formação é basicamente musical. E quando eu falo isso, eu posso ofender os artistas plásticos, outras áreas, mas eu acho que a música é a base. Porque ela tem a característica de ser uma arte temporal, vamos dizer, é uma organização temporal que isso esbarra em tudo que você faz, e ela tem um caráter de abstração que ela abre para muita interseção com outras áreas. Então você pode ver o ritmo, o ritmo está aí, está na natureza, vamos dizer, os elementos, os parâmetros musicais, você esbarra com ele em todos os lugares, na nossa volta, na nossa própria vida, que a gente pulsa, né? A gente tem ritmos. Tem um poema muito interessante do Ferreira Goulart que fala dos ritmos da cidade. Você conhece esse poema? Não. É maravilhoso, que ele fala do ritmo das horas. E você vê, o trânsito tem um ritmo, né? O entardecer tem um ritmo. É um componente da vida, eu acho. Então a música dialoga com esse parâmetro que é comum a todas as áreas. Isso já é uma porta de entrada para a gente fazer essa relação com as outras áreas. Então elas vieram naturalmente. E pelo fato de eu ter, vamos dizer assim, entrado no teatro
pela porta da música, eu já não vou buscar referências prontas. Eu não vou numa dramaturgia pronta, eu não vou assim já num autor que fiz isso uma vez com Garcia Lorca, porque a casa de Bernardo da Alba não dá para você fazer, né? Você não pode, não consegue. É tão perfeita, uma trama tão bem desenvolvida que a gente fez exatamente ao pé da letra entre aspas. Mas vamos dizer, a dramaturgia, a história, o desenvolvimento é de Garcia Lorca, mas foi a única nessa trajetória de 35 anos. Então a gente procura referência muito na imagem, nas artes plásticas, na própria música, em outros elementos que a gente agrega, e com essa prática de perceber os parâmetros musicais em outras áreas, a gente conseguiu fazer essa liga, essa interdisciplinaridade, que eu acho que ela é legítima porque parte de um olhar essencial. E o teatro também se abriu muito para isso, né? O teatro tem se aberto para essa a quebra de fronteiras, né, entre as áreas, que eu acho que é um dos ganhos, que isso na verdade começa no começo do século, com todas as rupturas, né, você vê Picasso fazendo cenário, né, Buñuel, essa mistura toda de pessoas, Stravinsky trabalhando com cinema, com essa liga de artistas do começo do século, todas as rupturas, né, todos os movimentos, os ismos todos do começo do século abriram as portas pra gente, né? E eu sou da geração dos anos 70, que é a geração da experimentação, né? Então a gente experimentava mesmo, experimentar com risco. Não é assim, vamos ver o que dá para dar certo, não, é experimentar mesmo. Então muita coisa, tanto é que a gente nunca teve uma fama, assim, nós nunca fomos uma unanimidade, isso aí a gente nunca foi mesmo. A gente agrada uns e desagrada outros. A gente recebe elogios e críticas sempre, e eu acho isso bom. Porque a gente não criou uma referência de sucesso que prende. Eu acho que o sucesso aprisiona, ele censura, porque com a nossa vaidade natural do ser humano, querendo manter, né? É muito difícil você lidar com o sucesso e depois do sucesso. Então acho que eu costumo falar daquele filósofo que falava, vamos cortar o galho onde a gente está sentado. A gente está sempre cortando o galho onde está sentado. Para quê? Para se surpreender. Porque se você acomoda num caminho, você cria uma dificuldade para você mesmo. Então é a liberdade, é o ponto zero. Então a cada trabalho a gente volta ao ponto zero, a gente começa do começo. Antes eu falava, é um buraco negro mesmo, e é mesmo, você não sabe mesmo. E essa tensão, que eu acho que é a adrenalina da criação, e o que me estimula muito, é você estar nesse lugar do não saber, né? Esse lugar que você não sabe o que vai acontecer, e não sabe mesmo. Não é folclore, não é para dizer que a arte é isso, é uma verdade que a gente lida com ela. E eu acho curioso porque no Labirinto, que a gente fez para as Últimas Flores, que é um espetáculo que está em turnê pela Petrobras, né, e que realmente a gente esteve no Rio, esteve aqui, agora vamos para São Paulo, a gente faz um labirinto. E o labirinto é o lugar de que você não tem saída. Mas a gente fez uma relação desse lugar meio sem saída, desse escuro, com a própria criação. E tem escritores que falam que a Ariadne, criando aquele fio, né, para você sair, que realmente nem é muito bom. O melhor é você ficar lá no labirinto um tempo sem saber para onde você vai. Borgiano, né? Exatamente. E acho que a arte é esse ficar no não saber. Que isso que é a adrenalina da construção daquele início e que é comum a todas as áreas, né? Então, aproveitando, assim, para você falar para a gente a cena de origem do GOM, assim, qual que é o contexto lá nos anos 70 que vai se afirmar a linguagem multimeios, assim. Exatamente, parte do momento que quem criou o grupo foi Rui Ferreira, que é um compositor que naquele momento ele estava saindo da música com aquele conceito de música e instrumento. O intérprete vai lá, ele está ausente da pessoa dele, ele é um intérprete que vai respeitar a partitura, tocar. E nessa época, porque na época romântica, os pianistas tocavam, abaixavam, levantavam, faziam movimento. Nessa época foi considerado errado fazer isso. Eu acho até muito interessante, queria citar um pianista que é o Glenn Gould. Ele toca, mas ele come as teclas do piano, e ele toca bar. Ele canta, ele toca. Então ele era assim, um curioso da época. Vamos dizer, já usou essa liberdade de expressar o corpo para ter um diálogo com o instrumento, mas isso tinha esse distanciamento de todas as áreas, o instrumento e você servindo o instrumento, servindo a música. E nos anos 70 começa a questão do teatro instrumental, que inclusive a peça que vai estar junto com a gente, que é o Dressu,
ela responde a essa época. O Maurício Kagel escreve uma partitura onde o ator levanta, ele põe uma coisa na cabeça, ele dá alguns passos, ele usa o material, ele levanta uma baqueta, espera, tudo isso é registrado na partitura. Não é o teatro que você improvisou para fazer aquilo. Ele levanta, conta 1, 2, 3 e bate. Anda 5 passos. E tudo está relacionado a uma partitura, mas uma partitura cênica, que naquela época era uma grande inovação. Então tem esse componente histórico do Dressur, que tem essa rigidez que as pessoas podem olhar e achar que é uma improvisação, mas é uma peça dificílima para os 3 atores que estão lá, porque há uma associação com o circo, no sentido de um adestramento, mas na realidade é um pouco uma crítica a outros adestramentos, né? Mas na realidade eles estão fazendo uma ironia que é muito sutil, né? Que os argentinos são muito sutis na ironia, eu já vi esses filmes maravilhosos que eles fazem. Então é uma crítica muito sutil a esse adestramento, essa coisa rígida, e que eles repercutem com um certo humor, fazendo uma associação com um circo. Mas não é um circo, ninguém vai esperar lá ver um circo. São referências muito, são subtextos, né? Mas aí eu mudei de assunto. Você me fez... Não, imagina. Era para cortar? Imagina. Não, gente, porque vocês aí não estão vendo, vai ter toda uma equipe aqui trabalhando conosco e tal. Às vezes eles dão umas dicas aí pra gente e tudo mais. Ô Ione, agora vocês também vêm realizando muitos eventos culturais aqui em Belo Horizonte, né? Você podia falar um pouquinho sobre o Verão Arte Contemporânea e também a Bienal dos Piores Poemas e o Bloomsday? Mas eu posso acabar? Claro, Eu comecei a falar que o grupo nasceu porque havia essa tendência de se criar um teatro instrumental, ou seja, a música quebrando as fronteiras e não fazendo só música e instrumento. E o Rufo veio dessa época, então ele traz de Salvador, que era um boom de criação nessa época, nos anos 60, 70, e com o movimento todo internacional, e todo mundo estava nessa busca, e ele traz a multimídia, vamos dizer. Ele juntava pessoas com várias experiências e quebrava esse rigor da música estar condicionada ao instrumento. Então ele colocava texto, trabalhava com bailarinos, trabalhava com outras áreas também, e com isso era um olhar musical, mas já diluído nessa possibilidade de você ter um tema que não era o tema musical. Sim. Você falava sobre algumas coisas, mas não era uma história, não era um discurso, não era personagem, e um pouco a gente herda isso do Rufo. O Rufo agora está com orquestra, voltou para o seu bandoneon, voltou para a sua orquestra, e a gente ficou, deixa essa herança maravilhosa, porque eu estudei para ser pianista. Eu já estava assim embarcando para a Europa para poder ser solista. Graças a Deus fui salva, porque eu falei, não é isso que eu quero. Eu não quero fazer uma carreira, porque o pianista, claro, você não tem que fazer uma carreira solo, mas é um instrumento muito solista, né? Quase por excelência dos mais solistas, porque ele abre tantas possibilidades que ele se basta. Mas claro que você pode tocar com orquestra, câmara e tal, com arranjo de câmara e tal. Mas aí eu falei, não, é isso que eu quero. Aí eu vou para a Fundação de Educação Artística, encontro o Rufo e nasce o Multimédia, pegando essa herança maravilhosa que são as rupturas da música e que eu me identifiquei como musicista, que eu queria romper também. Não sei que foi um casamento perfeito. Assim, certeza. Agora você falou dos sentidos. Os eventos, eu acho que pra gente tem sentido pelo seguinte: na nossa história, essa busca de outras referências sempre teve, como o Valmir falou mesmo, sempre a gente tem suporte de outras referências que não só as musicais nem teatrais, o texto nunca foi prioritário. É legítimo a gente transitar nas outras áreas. Vamos citar o Bienal dos Piores Poemas, que eu acho ótimo, que a gente fez pelo seguinte: tinha uma Bienal de poemas aqui. E muita gente ficou descontente aqui em Belo Horizonte porque não gostou dos critérios abordados. Sempre teve poeta chorando e vai todo lá. Aí nós pensamos, vamos criar uma Bienal dos Piores, que a gente acolhe esses que não foram aceitos lá, e a gente faz uma brincadeira. E ela tem um caráter super democrático. Qualquer pessoa pode escrever, é feito pela internet, com pseudônimo, a gente manda poemas, né? A gente sempre convoca uma banca muito gabaritada, tipo
nossa, são Lúcia Castelo Branco, daí para cima. Então a gente escolhe assim, um naipe de banca maravilhoso, é aberto a todo mundo a qualquer idade. Já teve uma dona de casa que ganhou um poema, que mandou batido a máquina pelo correio, que comemorou na periferia, a gente dá medalha. Então assim, é uma brincadeira um pouco para incentivar assim, esse gesto da escrita que a gente falava assim, um lápis na mão, uma boa ideia na cabeça, aí para o nosso cineasta, o Glauber Rocha. Então a gente fez a Bienal dos Vários Poemas, é uma coisa antiga também, né? O Verão Arte Contemporânea, acho que surgiu de uma ideia de valorizar toda essa arte, que é um pouco, eu não gosto de usar a palavra à margem, porque eu acho que tudo tem que estar inserido, mas que ela não tenha visibilidade nem um retorno imediato de projetos comerciais feitos com uma direção e com uma resposta programada. A gente fazemos para agradar, fazemos para ter público. Tem uma série de grupos aqui que fazem isso em todas as áreas, no cinema, nas artes plásticas, enfim, em todas as áreas. E a gente quis juntar essa multiplicidade de expressões e fazer o Verão Arte Contemporânea, dando um foco e juntando essas pessoas, porque elas têm produções esparsas durante o ano que perdem a visibilidade. Aí a gente juntou esse bloco, né, que acontece no Verão Arte Contemporânea, e a gente escolhe mesmo, e tem um pouco de tudo, tem 9 áreas, porque tem teatro, dança, música, artes plásticas, tem cinema, tem vídeo, tem gastronomia, aí a gente coloca moda, gastronomia, esse ano passado tem arquitetura, sempre com essa abordagem do que o contemporâneo é a diversidade e a multiplicidade, né? Não tem jeito. E as áreas, você vê, se discute moda é arte, né? Você discute, a arte hoje está se infiltrando de uma tal maneira que está gerando essa discussão. E não tem respostas. O que é a arte? Quer dizer, a gente mais ou menos sabe, né, Valdir? A gente mais ou menos sabe. Eles ficam esbarrando, mas a época é meio nebulosa, né? A gente vive assim, uma grande mancha, que eu acho a cultura uma grande mancha, onde não se sabe muito bem. Não é a palavra certa, eu acho que a palavra certa sempre ela é duvidosa, mas o perfil, os delineamentos são cada vez mais frágeis, porque um pouco pela permissividade, um pouco por essa mancha que é uma característica de ruptura que expandiu demais. Então, vamos dizer, a gente quis dar um foco e de uma certa forma dar não é precisar, mas delinear um pouco que a gente acha que tem um perfil, não ditando isso é contemporâneo, mas aí a gente busca expressões atuais, trabalhos frescos dos grupos, nem sempre os melhores, e um pouco da raiz, porque é a raiz que sustenta tudo, né? A raiz é a base de tudo. A raiz, vamos dizer, manifestações culturais de raiz, como o próprio rap, como o MCs, enfim, porque isso sustenta, né? Ione, voltando para o projeto que vocês vão apresentar aqui no FIT, né? Você citou a gente em relação à dressura. Se para a gente alguém, você pode citar, descrever um pouquinho por que ele é tão específico em relação ao repertório de vocês? Específico pelo seguinte, porque ele tem os nascimentos, né? Vamos falar. Ele nasce de uma proposta de rítmica corporal que é particular ao grupo, que vem da minha experiência de musicista na Fundação de Educação Artística, que eu fiz isso com criança, adolescente, e trouxe essa prática para uma maneira de fazer teatro, com esse parâmetro musical, que a rítmica corporal é um dos embasamentos. Então, vamos dizer, são organizações de tempo assimétricas, que tem uma meta, assim, muito simples, muito complicada, mas muito simples, é colocar o ator no presente, porque essa simetria na combinação na organização do tempo, ela exige demais dos atores, eles acham difícil. Por que é difícil? Porque o erro, não cabe muito erro, na música não cabe. Às vezes o teatro você troca uma palavra, mas na música não cabe porque é visível. Porque tem uma organização que é para ser feita daquela maneira. E isso exige... É visível, né? A música, quanto o erro, é visível. Até essa maneira de ver sinestésica, né? Porque a música, em teoria, tem gente que acha que é só para ouvir, né? Você não tem como não conectar o erro, né? E realmente isso causa uma tensão, mas sobretudo a meta da rítmica corporal é colocar o ator no presente, que aliás deveria ser o teatro também, o presente. Cada palavra que você fala tem que estar absolutamente no presente. Isso é muito difícil, né? A gente está no presente é difícil. Então ela cumpre essa função, só que a gente expandiu essa função e essa organização por uma coisa
vamos dizer, cênica. Por quê? Porque pelo deslocamento e pelo subtexto, porque na realidade o Play It Again é uma homenagem ao filme Casablanca, que é 70 anos, está comemorando, e que é um filme assim que eu amo. E essa frase Play It Again, que não é Play It Again, mas que passou para a história como Play It Again, a frase acho que é Play It Once, e todo mundo conhece como Play It Again, você já viu isso em vários lugares. É a mulher pedindo a ele para tocar uma música que tem uma referência fortíssima na vida pessoal do casal, que é o Humphrey Bogart e a Ingrid Bergman. Ele pede e ele toca uma música maravilhosa, que é uma música assim que emociona até hoje, né? Lindíssima, que é As Time Goes By, né? O tempo passa, na realidade. A tradução seria O Tempo Passa. Então, com esse suporte, a gente fez um jogo de palavras com Play It Again Sam. E isso foi estruturado dentro de uma partitura de números, que cada hora um ator fala uma palavra como se fosse a mesma pessoa falando, e é um pedido ao Sam para tocar aquela música. Mas a gente insiste, porque ele não quer tocar. No filme ele resiste a tocar porque ele trabalhava num bar onde o dono, o Rick, era o personagem masculino ali do casal, que sofreu muito com a separação, porque não entendeu. Então, quando ele proibiu essa música, que essa música tinha um sentido muito grande para os dois. Então, o pianista era proibido de tocar essa música. E a mulher chega nesse bar onde ele está trabalhando e pede, toca de novo. E ele não quer, não vou tocar, toca. Aí a gente pegou esse diálogo como um mote para a gente fazer essa organização de tempo, onde fica, play it again, Sam, please, play. Então, é um jogo de palavras até conseguir fazer ele tocar. Então tem essas duas referências, o Casablanca, e tem como subtexto também toda a relação de afeto e desafeto, né? Que tem todos os jogos de palavras de afeto e desafeto que aparecem em referências do Lichtenstein, que tem uma pintura assim, bem realista, mas mais próxima dos quadrinhos, né? Então tem mulheres de cabelo amarelo ouro e todo aquele pontilhado e cores muito fortes, que é uma arte pop que a gente acha muito interessante. Tem fotografias famosas de homens e mulheres beijando, desde o Doisneau, né, até outros também. Então, assim, a gente pega sempre referências, a gente cria nesse coletivo de coisas já feitas e se apropria para introduzir na obra, porque acho que só enriquece. Imagina, o beijo do Doisneau, tem o Doisneau e tem aquele outro fotógrafo também maravilhoso da época da guerra. Isso é conhecido mundialmente, né? Então você traz lá, as pessoas reconhecem, como o Lichtenstein, com aquelas mulheres chorando, aqueles casais brigando. Então a gente usa sempre referências, tem até uma Marilyn Monroe lá que então a gente usa referências já da arte que já foi feita por grandes mestres e dialoga, toma emprestado, né? Que é uma coisa da época também. Toma emprestado, né? A gente está sempre tomando emprestado. Se apropriando, mas com respeito e até valorizando. Então isso é um Play It Again. No grupo, assim, o que se reivindica desse ator do multimédia, assim, já que ele lida com essas várias informações, ele tem que manejar todos esses procedimentos, qual a característica do ator do multimédia? Sobretudo a cultura, porque a gente é um grupo que estimula a leitura, a ir a exposições de artes plásticas, a ir ao cinema, a escolher seus filmes, assistir teatro. Então, realmente, a gente procura estimular isso. Procura conversar, um lê um livro, passa para o outro, um vê um filme, passa para o outro. Isso a parte, vamos dizer, periférica, que na realidade ela é essencial. E um pouco na nossa prática tem um trabalho corporal, tem esse trabalho da ritmo, tem um trabalho de improvisação, tem um trabalho de relação com o material cênico, sempre estimulando a criatividade, sempre o ator, ele tem que ser criativo, ele propõe, ele traz, vamos dizer que todos começando do zero. Eu acho até curioso, porque Isaac Samuel foi um trabalho assim, que para mim foi meio revolucionário, porque eu tinha uma estética muito limpa. E eu fui começar a fazer um trabalho, o elenco determina muito o tipo de trabalho que a gente faz. Isaac Samuel, eu sempre deixo eles começarem. E tinham pessoas com experiências diferentes, começaram a fazer uma tralha. Eu confesso que eu tive medo. Teve um menino que trouxe um armário para dentro. Na improvisação empurrou um armário. Vinha armário, vinha sofá, vinha cadeira, vinha tudo que você pode imaginar. Eu vou te falar que eu tive medo. Eu falei, eu não vou saber o que eu vou fazer com isso. Realmente. O que eu faço com essa tralha?
Mas assim, nesse diálogo eu aceito o desafio, né? Claro, pode fazer, pode, tudo pode. Tem um momento que tudo pode, né, Valmir? Depois começa a não poder. Aí são os cortes. Editando, né? É aquele corte, aquela edição, tira daqui, tira dali. Mas então o ator tem que ser criativo, ele tem que ter esse olhar, ele tem que olhar para a rua. A gente tem até uma relação com o objeto que veio lá do que o nosso amigo fugiu a memória. Aquele senador que usa muito, gente tão conhecido. Sabe quem é? Brasileiro? Não. Svoboda? Não, é o outro. Bom, fugiu. Vou lembrar agora mesmo. De olhar para o objeto e de trazer para... Cadê os cantos? O canto. Não, nós não copiamos afinidades, porque também esse negócio de... Eu não tenho nada contra cópia, porque eu acho que você só copia, se você for copiar bem o que você tem afinidade. Mas enfim, cadê os cantos? Tem isso de valorizar o objeto mais simples. A gente tem isso. Então, no Jacques Noel tinha carrinho de gás, tinha carrinho de mercearia, tinha... Era uma tralha. O mundo ali. Você assistiu, né? Eu assisti também. Você assistiu também. Dá para contar uma coisa que é absurda que aconteceu quando a gente foi para Venezuela? Nós fomos no festival de Caracas, um espetáculo. E levamos aquela tralha. Como nós não tínhamos dinheiro para carro, sempre com dinheiro, chega no aeroporto, tivemos que desfazer a embalagem daquilo que já é complexo, porque nunca tivemos case, essas coisas, não conhecemos muito isso. E quando chegamos no aeroporto, tivemos que desfazer um pouco da mercadoria, porque não dava, não cabia, e a embalagem ficou muito ruim. E a gente chegou no aeroporto de Caracas. Na hora que eu vi sair aquela carga do avião, até eu fiquei com vergonha. Eu falei, gente, isso é um lixão que está descendo aqui. Porque estava meio aberto, sabe? Aí tem uma ponta saindo para cá. E os acompanhantes da gente que não entendiam nada, que ficaram, Caracas tem um pouco de uma pompazinha ali, não tem? E a gente chegou lá e falou, é esse nosso cenário, eu vou andar, eu vou fingir que não está acontecendo nada. Mas as pessoas paravam, olhavam, porque ia carrinho de mão puxado para lá. E é uma bagunça. Uma instalação. Uma instalação. Que hoje até daria, mas na época você já tem um tempinho, causava uma estranheza. Mas, então, esse olhar para essa tralha que está aí, por exemplo, o João está aí agora. Quando a gente fez Beabá Brasil, ele achou um sofá na rua, sem braço, meio furado. A gente leva para o palco. E claro que a gente renova esse olhar, não é que eu estou dizendo que o lixo é para ser, não é uma apropriação assim no sentido meio folclórico, assim, não. É porque diz alguma coisa. Eu acho que o objeto que você encontra, ele tem história, ele tem idade, ele tem uma verdade, que essa verdade ele compactua com a gente na cena, não é? Eu nunca vi cenário que fosse construído depois, nunca. Nada chegou na hora, nem figurino. A gente já começa com um cenário, com os elementos cênicos. Eventualmente uma substituição, né? Mas assim, nunca a gente começou com um cenário que na última hora, cadê o cenário que não chegou? Não, ele vira-se uma roupa velha para o ator, porque ele pega aquilo 500 vezes e troca de lugar. E tem outra coisa interessante também, a casa de Bernardo Alba, que eu ia construir uma casa. Absurdamente comprei porta e janela sem ter a casa. Claro que eu não fiz a casa. Eu fiquei com um monte de janela e um monte de porta sobrando. Eu falei, não era para construir casa, não, vai para ser nada. Então, o material é real. A gente apresentou em Juiz de Fora e o rapaz falou, um cenógrafo, falou, mas isso não é cenário, porque ele pegou o peso, um peso pesadíssimo, porta de 150 anos, porta de igreja de verdade, tudo foi para o cenário. Mas para mim teve uma verdade muito especial, porque a gente queria fazer uma alusão à arquitetura barroca de Minas, para colocar a casa de Bernardo Alba, é mineiríssima, né? Mais mineira e móveis pesados. Então, sim, aquele rigor, aqueles móveis, aquele luto eterno. Aí precisava dessa arquitetura rigorosa, né? Cheia de meandros, até que a arquitetura barroca nossa. Levei tudo para lá. Então sempre está um diálogo. Nossos cenários são mais ou menos isso, né? Ione, e no caso, para a gente fechar, queria que você falasse um pouco sobre essa parceria que você trouxe aqui para o FIT, né, com o grupo de percussão do UFMG, que é Dressur, mais Play It Again. Explica um pouquinho aí para a gente. Essa parceria eu acho que funcionou muito porque eu conheci o Fernando, ele tinha chegado do Canadá, ele é um pesquisador, ele tem esse grupo que pesquisa, ele gosta de tocar, está sempre tocando, gosta de fazer experiência, ele, vamos dizer, eu acho que eu tenho muita afinidade com ele. Ele participou de 2 VACs, né? E eu falei, não, a gente tem que fazer uma coisa junto.
E eu passei essa partitura para ele, do Play It Again, porque era toda escrita a partitura de movimento que eles fazem. E ele relacionou com os instrumentos dele e com a música. E ele trouxe o Dressu e ele trouxe alguns elementos que são feitos de texto, tem um trecho que são textos assim também ininteligíveis, né? Com ritmos, e passou pra gente. Então foi uma troca assim, muito prazerosa, porque ele é músico, né? Ele é músico, experimenta, gosta de ir pro palco. Tudo a ver com o tudo a ver, um entendimento perfeito, um entendimento perfeito. Então, assim, é um bom casamento. Esse é um bom casamento, né? Ione, deixa eu aproveitar, antes de encerrar, já que a sua experiência, assim, 35 anos, com a cultura de teatro de grupo, assim, como é que você percebe esse modo de criar e de produzir? E talvez falando da sua própria cidade, que parece que tem um impulso para isso também, né? Quais são as virtudes e os vícios dele? Olha, eu vejo muito mais virtude porque, como eu disse desde o começo, eu venho dessa geração dos anos 70, que a comunidade era quase que uma maneira de viver, né? Tudo em grupo. Eu vejo muito mais benefícios, né, nessa troca, em todos os sentidos, desde trocas de experiência, por exemplo, no meu grupo, então, tem uma defasagem de idade muito grande, porque tem gente de 20 anos e tem pessoa troca, quer dizer, tem um núcleo fixo, mas troca por circunstâncias da própria modernidade, né? Eu acho essa troca minha com eles, porque eles aprendem comigo, eu aprendo muito com eles. Eu acho que essa troca você só percebe isso numa comunidade onde você tem um projeto de estar junto, né? Eu acho que existe uma cultura de grupo aqui em Minas, até por essa tradição de permanência, de experiência, de continuidade, que eu acho que é bem mineira, né? Nós somos bem conservadores, nesse sentido, no bom sentido, Então, eu acho que isso é muito bom, mas eu acho que existe uma coisa na modernidade que é uma diluição vamos dizer, de deslocamento. Se você fazer parte de 2, 3, 4 grupos, eu não acho que isso funcione, porque eu acredito o seguinte, se você aprofunda nesse sentido vertical, naturalmente isso expande para o horizontal. Então, eu vejo assim, toda a nossa expansão, que seria fazer vídeo, fazer produção, fazer tudo que a gente faz, que não está totalmente dentro do momento de criação, é resultado dessa verticalidade. Que aí você fortalece sua identidade e expande com legitimidade. Quer dizer, você expande assim, eu preciso aprender a fazer vídeo, eu preciso lidar no Photoshop, eu preciso escrever um texto, eu preciso fazer uma divulgação, eu preciso fazer um evento. Então, acho que essa expansão é legítima porque você aprofundou. Agora, quando você começa na periferia, pulverizando a sua informação, eu não vejo muito como aprofundar. Eu acho que isso é uma crítica que eu faço a essa pulverização e esses grupos que as pessoas não constroem um coletivo de continuidade, nem que seja um projeto de 2, 3 anos, no mínimo. Né? Então, não sei, mas vamos ver, as coisas estão aí. Né? Quem sabe é um modelo aí que eu não alcancei ainda e que eu possa fazer resultado. Né? Mas essa proposta multimédia tem encaminhado, tem construído uma história bacana, né? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Bom, então, Ione, quero agradecer muito a sua presença aqui conosco. Obrigada mesmo. Obrigada. Sucesso aí no FIT. Quero agradecer muito a vocês que estiveram aqui conosco, né? Aí amanhã tem mais 2 entrevistas para vocês aí, para vocês assistirem, conhecerem mais alguns artistas que estão participando aqui do FIT 2012. Até lá.